porque, de acordo com investigações da Polícia Federal, a facção Terceiro Comando Puro usava os Correios e outras empresas de transporte para receber drones, fuzis e até granadas. A corporação revelou que o crime organizado montou um esquema próprio de importação de armazenamento pesado para abastecer essas comunidades sob o seu controle na zona norte do Rio de Janeiro. Áudios obtidos nessas investigações mostram Álvaro Malaquias Santa Rosa, ele é conhecido como Peixão, um dos chefes do TPC, negociando a compra desses equipamentos de guerra com fornecedores internacionais. A Polícia Federal apontou que os armamentos eram comprados em dólar e enviados com códigos de rastreamento, que esse esquema com as transportadoras e até com a estatal envolvia laranjas. Em nota, os Correios informaram que mantêm uma atuação rigorosa no combate ao envio de objetos ilícitos e colaboram com órgãos de segurança. Você, delegado Palumbo, depois que nós trouxemos as avaliações sobre as questões políticas que envolvem o julgamento, agora também tem pautas de segurança pública, levantamento da Polícia Federal. Uma facção usava até os Correios para conseguir receber armas de guerra, delegado. Não só o Correio, Caniato, mas também nessas empresas que efetuam vendas online, é muito comum aí comprar e vender, né, peças roubadas de moto, faróis de carros importados, como por exemplo Porsche, que você encontra lá livremente, lá você comprar tranquilamente, o rastreio é muito pouco, é quase zero. Então as pessoas acabam usando essas plataformas e o Correio não é diferente, né? Enquanto aí a gente está discutindo se o presidente vai ser preso ou se não vai ser preso, a ministra fazendo uma declaração de que ele é carta fora do baralho, uma senhora pegando 14 anos de cadeia por passar batom, a gente vê aí as facções deitando e rolando. Literalmente é isso que acontece. Porque quando se prende um faccionado em primeira instância, ele já começa a ter o direito de passar na audiência de custódia. Depois ele vai ter uma série de benefícios, vamos se verificar se ele é reincidente, se ele não é, se ele é uma pessoa boazinha, se ele demonstrou um bom comportamento. É claro que ele vai mostrar um bom comportamento. Quem você acha que vai fazer um relatório dizendo que um faccionado tem um péssimo comportamento? Você que trabalha num presídio, você faria esse tipo de relatório? Como, por exemplo, o André do Rap ou qualquer faccionado, o Marcola, você faria um laudo lá, olha, ele apresenta um péssimo comportamento. E aí vamos dar para ele um benefício, vamos dar uma saidinha, vamos dar uma progressão de regime. Enquanto não se discute essas pautas importantes que são de interesse da população, fica muito difícil, Caniato, a gente ver uma melhora na segurança pública. E o crime vai se expandindo cada vez mais. Nós deveríamos, nesse exato momento, aqui na Câmara dos Deputados, estar discutindo, por exemplo, o fim da progressão de regime, que é aquela lei que você pega 30 anos, você vai ficar 30 anos. Eu tenho uma proposta de emenda constitucional, deve ter uns 70 parlamentares que assinaram. Até a Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni, ela está me ajudando. Ela falou assim, essa é a minha lei, a lei tem que se chamar Isabela Nardoni, e eu vou te ajudar a pedir as assinaturas para os deputados. Por quê? Porque não se tem interesse. Vamos tratar agora, vamos ver quantas emendas a gente vai ter, vamos ver qual projeto a gente vai ter, vamos ver qual cargo a gente vai receber, vamos ficar torcendo para o Bolsonaro ser preso a qualquer momento, vamos ficar na torcida, vamos entrar no Twitter, vamos fazer uma campanha nas redes sociais. Enquanto isso, a população aqui fora está sendo roubada, levada à aliança, médica sendo espancada, latrocínio, roubo, tráfico, e aí não. O importante para essas pessoas que estão no governo atual é que Jair Bolsonaro seja preso por uma coisa que, na minha opinião, ele nunca fez. Interessante essa análise, né? Muitos, inclusive, se utilizam dessas pautas que acabam ganhando a imprensa e deixam de lado também questões que são fundamentais e muito importantes, como essa, ligada à segurança pública, a investigação que aponta que uma facção utilizava até os serviços que são oferecidos pelos Correios para conseguir receber armamento de guerra. Agora, Mota, eu já acompanhei outras investigações, pelo menos da polícia aqui de São Paulo, que conseguiu identificar grupos aqui no estado de São Paulo que se utilizavam dessas empresas de transporte ou mesmo os Correios para venderem drogas em pequenas quantidades, né? É importante a gente lembrar que o tráfico de drogas também se utiliza desses mecanismos para despachar drogas em pequenas quantidades.
E tem gente que reclama da eficiência dos Correios, né? Primeiro, parabéns à Polícia Federal. Agora, é difícil acreditar que isso possa acontecer. É difícil entender. Porque se o cidadão honesto, o nosso espectador, o nosso ouvinte, se ele compra uma blusinha da China, essa encomenda é interceptada para aplicação de imposto. Não é isso que acontece? Ninguém consegue contrabandear uma blusinha da China pelo correio. Como é então que o sujeito consegue comprar arma de guerra pelo correio? O Brasil é o país da piada pronta, né? Só resta perguntar, será que na importação de arma de guerra, pelo menos o traficante pagou imposto? Pois é, bom questionamento, inclusive. Mas eu tenho minhas dúvidas se todos passam pelo raio-x ou se é feito por amostragem, né? Sabe aquela coisa? Passa 10, o 11º para, verifica. Não sei, tenho minhas dúvidas, mas é um bom questionamento esse. Você, Cristiano Beraldo, o esquema que foi identificado pela Polícia Federal, os Correios, imaginamos, né, sem saber, acabavam colaborando com a logística do tráfico de armas, Beraldo? Neto, todas as etapas do crime são muito lucrativas. E hoje, a questão do tráfico de armas e aluguel de armas para cometimento de crimes, isso é um grande negócio das organizações criminosas. E mesmo participando dessa atividade lucrativa, dessa atividade ilícita lucrativa, até assim os Correios têm prejuízo de mais de 3 bilhões de reais no ano de 2024. Você vê que ali, até para cometer o crime, eles querem cometer o crime usando o nosso dinheiro, porque eu realmente tenho muita dificuldade de acreditar que se usa a estrutura do Correio para movimentar armas e granadas, etc., e ninguém viu, ninguém sabe, foi por acaso. Ah, não caiu na amostragem, puxa vida, logo isso aqui não passou no raio-x, não. Isso acontece com base em corrupção. É o crime organizado, como já falamos aqui inúmeras vezes, crime organizado que banca estudo de pessoas que depois prestam concurso para juiz, para promotor, para delegado, para policial, para isso e aquilo, e também para os Correios e toda a estrutura governamental, e ficam lá pagando a sua eterna dívida com o crime organizado. Ou então simplesmente se associam a essas organizações criminosas e, com base em dinheiro, usam a sua função, jogam no lixo a responsabilidade que foi confiada a elas para que usem a sua função para facilitar esse movimento de artigos ilícitos através da estrutura de uma empresa pública como os Correios. Essas pessoas responsáveis têm que ser identificadas e, como eu já disse aqui inúmeras vezes, tem que ter pena dobrada, porque essas pessoas representam uma gravíssima ameaça, elas sim, uma gravíssima ameaça à sociedade brasileira, quando usam o seu cargo para cometimento de crimes. Que essa investigação vá a fundo e os responsáveis sejam identificados e severamente punidos. Pois é, mas assim como isso acontece ou aconteceu com os Correios, e também há relatos e investigações que apontam que empresas de transporte, sobretudo de motocicletas, prestam serviços a algumas facções criminosas para entregar entorpecentes para os consumidores, há também muitas investigações que apontam que falsos despachantes aduaneiros ou despachantes aduaneiros que acabam servindo ao tráfico de drogas, né, delegado Palumbo, também acabam atuando, principalmente lá no Porto de Santos, né? Não é só o camarada que sonega imposto trazendo ursinho de pelúcia da China, né? Tem muito carregamento que vem e ali no meio das sacas de, sei lá, de milho, tem droga que ou vai ser despachada ou acaba chegando pelo Porto de Santos. Não à toa tem tanto integrante do PCC morando no litoral sul de São Paulo, né, delegado Palumbo? Só para fechar e para quem nos acompanha entender um pouco dessa dinâmica e a logística do crime organizado que se utiliza dessas ferramentas que são muito usadas para o comércio exterior ou mesmo entregas aqui em São Paulo para conseguir escoar a produção, né? É a maldita corrupção, Caniato, que está em todos os setores.
Está desde o baixo escalão do funcionalismo público até os mais altos, até os maiores. Isso é inegável, eles estão em todos os lugares. As facções perceberam que é muito mais interessante você comprar um funcionário público, aquele que faz uma fiscalização, ou então você corromper alguém da família dele para passar algum tipo de informação, do que você for ir para ameaça, ir para extorsão ou para qualquer outro tipo de delito. O PCC sabe fazer isso muito bem, ele age como uma empresa. Ele procura pessoas que têm tendências a se corromper e vai lá e pergunta qual é o seu preço para fazer esse tipo de serviço. E aí eles acabam fazendo. O que a gente não pode aceitar é a complacência da justiça, quando se prende um faccionado. Como, por exemplo, aconteceu recentemente, um motorista foi pego com mais de 800 quilos de entorpecente e saiu na audiência de custódia. Ah, mas ele era primário, ele não tinha antecedente. No celular deste mesmo traficante, travestido de motorista, havia pelo menos uma meia dúzia de entregas que ele iria fazer. Aí ele passa numa audiência de custódia, faz aquela cara de coitadinho, o juiz pega e fala, não, pode ir para sua casa, você vai responder isso em liberdade. Ele vai pegar o caminhão e vai fazer as outras 5 entregas, porque viu que a justiça nesse Brasil realmente é difícil de acreditar. E os bandidos, mais uma vez, repito, bate palma. Pois é, só para a gente fechar, eu vou até aproveitar o conhecimento do Cristiano Beraldo com o comércio exterior para a gente entender um pouco dessa dinâmica do crime organizado e a facilidade para receber e despachar principalmente entorpecentes, quando a gente olha para os nossos portos, hein, Cristiano Beraldo? É preciso se atentar à questão que envolve a corrupção dos agentes, a falta de profissionalismo, principalmente das empresas que administram os nossos portos. Quais outros ingredientes você gostaria de destacar quando a gente olha para o sucesso dessas organizações, principalmente no escoamento da produção ou utilizando o Brasil como rota para o envio de droga para Europa e Estados Unidos? São ousadia, o ambiente de medo que acontece durante as madrugadas em vários portos do Brasil. E isso tudo vai sendo combinado para que o Brasil se torne este mega exportador de drogas que alimenta mercados, sobretudo da América do Norte e da Europa. Os traficantes fazem submarinos que colocam na água e atravessam o Oceano Atlântico. Esse é o nível da ousadia. Os traficantes contratam mergulhadores profissionais que se entregam ao crime e colam os carregamentos de droga nos cascos dos navios que atravessam os oceanos e vão levar essas drogas para outros países. Isso tudo é feito a partir de um ambiente muito corrupto, tanto no Brasil quanto também nesses países, porque lá eles precisam das pessoas certas, nos lugares certos, para que, ao chegar lá, esta droga consiga entrar no território do outro país. Infelizmente, este é o problema da droga. O lucro em cima da cocaína é imenso. E essas facções têm dinheiro de sobra para pagar a esses servidores e funcionários dos portos e funcionários de empresas que têm impacto nesses ambientes por onde a droga tem que passar, pessoas criminosas, canalhas, que alimentam esse sistema que é o patrocinador da violência que assola o Brasil e outros lugares do mundo também. Então, enfim, Caniato, essa é a combinação: ousadia, muito dinheiro, gente canalha que aceita a corrupção para cometer crime, e aí a droga vai sendo movimentada pelos portos do mundo afora.